Certo, gente. Então, o segundo exercício que eu escolhi para fazer é o exercício 5, né, da mesma seção, 9.5 do Guidorize. Aí o exercício é para a gente fazer o gráfico, né, da função f de x igual a x quadrado sobre x mais 1. Então, o primeiro passo é a gente encontrar o domínio dessa função, né? Como é um quociente de polinômios, né, a gente precisa que esse polinômio aqui de baixo, ele não pode se anular, porque não dá para fazer o quociente por zero, né? Isso não está definido. Então a gente precisa que x mais 1, que é o polinômio aqui de baixo, seja diferente de zero. Isso implica que x precisa ser diferente de menos 1. Mais 1 passou para lá, ficou menos 1. Logo, o domínio da f são os x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de menos 1. Ou fazendo aqui no eixo x, né? A gente só tira aqui, faz uma bolinha aqui, ó, aberta, no menos 1. Aí fica definida para qualquer x maior que menos 1 e para qualquer x menor que menos 1, exceto no ponto menos 1. Certo. Então agora, o segundo passo, né, é calcular, na verdade a gente precisa estudar a derivada da f, né, que é a f'. Então a f' de x, a gente vai usar aqui a regra do quociente para fazer a derivada. Então é a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Ou seja, derivada da de cima, derivada de x ao quadrado, 2x, vezes a equação de baixo, x mais 1, menos a equação de cima, que é x ao quadrado, vezes a derivada da equação de baixo. Derivada de x mais 1 aqui da derivada de x é 1, derivada de 1 é 0, fica só 1, então. Então fica menos x quadrado vezes 1. Dividido agora, né, pela equação de baixo ao quadrado, que fica x mais 1 ao quadrado. Então aqui 2x vezes x, x quadrado, 2x vezes 1, 2x, e menos x quadrado vezes 1, menos x quadrado. Aí vai ficar aqui 2x quadrado menos x quadrado, o mais 2x nós repetimos, sobre x mais 1 ao quadrado. E agora a gente precisa achar as raízes dessa função para saber se possui ponto de máximo e mínimo, né? E também estudar o sinal dela. Ok. Eu apaguei aqui para caber no quadro, então a gente calculou a f' de x e ficou x quadrado mais 2x sobre x mais 1 ao quadrado, né? E aí a gente vai precisar, primeiro de tudo, tentar achar as raízes de f'. Então f' é igual a zero se somente se x quadrado mais 2x sobre x mais 1 ao quadrado for igual a zero. Esse termo aqui a gente passa para lá multiplicando, né? Ou multiplica cruzado, tanto faz. Então a gente vai ter que essa equação é igual a zero, é, só se a de cima for zero, né? X quadrado mais 2x for igual a zero, porque essa de baixo não pode zerar. Aí a gente coloca o x aqui em evidência, fica x vezes x quadrado dividido por x dá x, 2x dividido por x, 2. Então vai ficar x vezes x mais 2, que é igual a zero sempre que x é igual a zero ou x é igual a menos 2. Aí como essa equação de cima, né, é uma equação de segundo grau. O termo a dela é igual a 1, é maior que zero, quer dizer que a concavidade dela é para cima. Então o sinal só dessa de cima fica, ó, as raízes dela são menos 2 e 0, a concavidade dela para cima. Então ela tem essa característica aqui. Então antes de menos 2 ela é positiva, entre menos 2 e 0 ela é negativa, para x maior que zero ela é positiva. E aí então a gente marcou aqui, ó, na reta. Para a equação 1, né, x quadrado mais 2x, marcou positiva para menor que 2, menor que menos 2 ou maior que zero, e negativa entre menos 2 e 0. Aí a gente também vai precisar estudar o sinal da segunda, que é a de baixo, x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. E ele não pode ser zero, né? Que a gente vai ter precisa ter que x mais 1 seja diferente de zero, que dá x diferente de menos 1, que é o mesmo domínio da nossa função principal, né? Que é x diferente de menos 1. A gente põe a bolinha aberta aqui. Então ela é positiva para x menor que menos 1 e positiva para x maior que menos 1. Aí a gente vai estudar.
a divisão entre essas duas, né? Então, para x menor que menos 2, a equação 1 é positiva e a equação 2 é positiva. Mais dividido por mais, né? Ou mais vezes mais, dá mais. Entre menos 2 e menos 1, a de cima é negativa e a de baixo é positiva. Mais com menos, né? Ou menos com mais fica menos. Entre menos 1 e 0, a de cima é negativa e a de baixo é positiva. Então, menos com mais, menos. Para x maior que 0, tanto a de cima quanto a de baixo são positivas. Então, mais com mais fica mais. Então, para x menor que menos 2, a nossa função principal vai ser crescente. Para x entre menos 2 e menos 1, decrescente. Para x entre menos 1 e 0, decrescente. E para x maior que 0, crescente. Por que a gente está fazendo essa distinção aqui de destacar o menos 1, né? Porque no menos 1 a nossa função não está definida, né? Por conta do domínio dela, o x tem que ser diferente de menos 1. E a gente vai precisar então calcular os limites laterais quando o x tende a menos 1 pela esquerda, né, por aqui, e quando o x tende a menos 1 pela direita, para ver o que acontece. Se acontece, porque pela direita pode acontecer isso aqui, né, ou isso aqui. E pela esquerda pode acontecer esse comportamento ou esse. A gente precisa saber disso. Certo, então agora o terceiro passo é a gente estudar a F2 né? Para a gente saber sobre informações, para a gente saber informações sobre a concavidade da função principal. Então a gente já tinha calculado a F' e a gente sabe que era x² mais 2x sobre x mais 1 ao quadrado. Agora a gente vai derivar essa função de novo. Aí pela regra do quociente, fica a derivada da de cima, né? Que é x² mais 2x, a derivada dela dá 2x mais 2 vezes a de baixo, que é x mais 1 ao quadrado, menos a primeira, né, a de cima, que é x² mais 2x, vezes a derivada da equação de baixo. Aí a derivada fica, aqui a gente tomba o expoente, né, fica 2 vezes x mais 1 elevado a 2 menos 1 dá 1. Então fica 2 vezes x mais 1 elevado a 1, vezes a derivada de dentro, né? Aqui é a regra da função composta. Aí fica derivada de x mais 1, derivada de x dá 1, derivada de 1 dá 0. Então fica só vezes 1. Aí tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Aí x mais 1 ao quadrado, potência de potência, fica x mais 1 à quarta. Agora, aqui tem, nesse termo, a gente tem um 2 e aqui a gente também tem 2. Então a gente consegue colocar 2 em evidência. Colocando 2 em evidência, vai ficar 2 vezes x mais 1 vezes o x mais 1 ao quadrado, que a gente não mexeu com ele, então a gente só repete. Aí agora, nesse termo aqui, a gente tem x nesse termo e x no segundo termo, então a gente pode colocar ele em evidência também. Vai ficar x né, vezes x mais 2. Aí aqui a gente tem esse 2 que a gente só repetiu, vezes x mais 1. Certo? Agora então, a gente vai ficar aqui no primeiro termo 2 vezes x mais 1 ao cubo, né? Porque é x mais 1 vezes x mais 1 ao quadrado, x mais 1 ao cubo. Aí a gente faz essa multiplicação aqui, 2 vezes x, 2x, x mais 2, x mais 1, que a gente só repetiu, sobre x mais 1 à quarta. Agora aqui a gente pode colocar, tem 2 nesse termo e nesse. Tem x mais 1 tanto nesse termo quanto nesse. Então a gente vai colocar 2x mais 1 em evidência. Colocando em evidência, aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado apenas, e no segundo termo aqui o sinal é negativo. O sinal aqui é negativo. Vai ficar menos, né? Esse x mais 1 que a gente colocou em evidência não tem ele mais, então vai ficar só menos x vezes x mais 2, dividido por x mais 1 à quarta. Aí aqui é elevado a 1, né? Então a gente corta esse aqui com esse aqui, na verdade fica só 3, ok? Então só continuando, né? Eu subi daqui para cá, ó. Então nossa F2' de x é igual a 2 vezes x mais 1 ao quadrado, menos x vezes x mais 2, dividido por x mais 1 ao cubo. Aí aqui só coloquei desse lado, né? 2 sobre x mais 1 ao cubo, a x mais 1 ao quadrado do primeiro, mais
duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então fica x quadrado mais 2x mais 1. Menos x vezes x, menos x quadrado. Menos x vezes 2, menos 2x. Então, x quadrado menos x quadrado, corta, né, fica dá zero. 2x menos 2x dá zero, sobrou só 1. Então, nossa f' vai ficar igual a 2 sobre x mais 1 ao quadrado, sobre x mais 1 ao cubo, vezes 1, que é igual, né, a 2 sobre x mais 1 ao cubo. E agora a gente precisa estudar o sinal dessa expressão. Então, continuando, né? A gente obteve então a expressão da f2' de x, que é igual a 2 sobre x mais 1 ao cubo. Aí, para essa função, né, ela não possui raiz, porque ela não pode ser zero. Quando a gente igualar isso aqui a zero, a gente vai passar o x mais 1 ao cubo para lá multiplicando, né? Vai ficar 0 vezes x mais 1 ao cubo, que dá zero. Então, a gente vai ter que 2 teria que ser igual a zero. E 2 é diferente de zero. Então, essa função é diferente de zero para todo x pertencente aos reais. E a gente vai precisar, então, só estudar o sinal, né, dessa função. Ela não possui ponto de inflexão, porque ela não tem raízes. F não possui ponto de inflexão, porque f duas linhas não tem raízes, né? Mas a gente pode estudar o sinal dessa função f duas linhas. O sinal dela só depende dessa expressão de baixo, né? Como é uma expressão ao cubo, sempre quando for expoente ímpar, o sinal depende só do polinômio que está dentro sem o expoente. Se for positivo é positivo, se for negativo, ao cubo é negativo. Então, x mais 1 é igual a zero, sempre que x é igual a menos 1. Essa expressão x mais 1 é uma reta crescente, né? Isso quer dizer o quê? Que antes de menos 1 ela é negativa, depois de menos 1 ela é positiva. Então a concavidade da f ela é voltada para baixo para x menor que menos 1 e para cima para x maior que menos 1. Mas a f a gente já sabe, ela não é definida no ponto x igual a menos 1. Por isso menos 1 não é ponto de inflexão, tá bom? Agora o próximo passo é a gente estudar os limites laterais quando x tende a menos 1. Certo, então agora o quarto passo é estudar os limites laterais nas restrições do domínio. A única restrição que a gente tem é que o x tem que ser diferente de menos 1. Então a gente vai calcular o limite quando o x tende a menos 1 pela direita, né, da nossa função. Nossa função é x quadrado sobre x mais 1. Quando a gente coloca aqui menos 1 em cima, sempre fica positivo. Então a gente está dividindo um número positivo, né? Quando o x tende a menos 1 pela direita, quer dizer que a gente está pegando números como menos 0,9, menos 0,99, até aproximar o máximo possível, né, de menos 1. Quando a gente põe menos 0,9 mais 1, dá 0,1. Quando a gente põe menos 0,99 mais 1, dá 0,001. 0,1, né? 0,01. Então a gente está tendo aqui 1 dividido por 0,01. Isso aqui é 10. Quando for 1 sobre 0,001, fica aqui 100. Então quer dizer que está crescendo, né? E o sinal é positivo. Então aqui vai para mais infinito. Agora, quando for x tendendo a menos 1 pela esquerda, aqui em cima continua aproximando de 1, né? 1 positivo. Aqui embaixo vai menos 1 pela esquerda, quer dizer que a gente está pegando, por exemplo, menos 1,01, menos 1,001. Então, por valores em módulo, né, maiores que 1. Aí, menos 1,01 mais 1 é igual a menos 0,01. Aqui é igual menos 0,001. E quando a gente dividir tudo isso aqui por 1, dividir 1 por esses números, né? O primeiro aqui vai dar menos 10, o segundo vai dar menos 100. Então o número em módulo está crescendo, né? Mas o sinal dele é negativo, quer dizer que ele está indo para menos infinito. Então quando a gente aproxima, aqui, vamos supor que aqui é o nosso ponto menos 1. Quando a gente aproxima de menos 1 pela direita, né? Quando a gente vem de lá, nossa função está explodindo para cima.
Quando a gente aproxima de menos 1 pela esquerda, ela vai para baixo, para menos infinito. Então ela faz alguma coisa parecida com isso aqui. Agora a gente vai precisar estudar, né? O que acontece quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito, para ver o que acontece. Certo. Aí o último passo, né? O penúltimo passo é a gente calcular o limite da f de x quando x vai para mais infinito e para menos infinito. Para ficar melhor para a gente calcular o limite, eu reescrevi a f de outra maneira, né? A f é x ao quadrado sobre x mais 1 em cima. A equação de cima eu deixei igual, embaixo eu coloquei x em evidência. Vai ficar x vezes 1 mais 1 sobre x. Simplificando x ao quadrado por x, vai ficar x. Então vai ficar x sobre 1 mais 1 sobre x. Quando x vai para mais ou menos infinito, esse termo aqui de baixo vai para zero. Agora, quando x vai para mais infinito, esse aqui de cima vai para mais infinito. E quando x vai para menos infinito, o de cima vai para menos infinito. Então ele vai comandar, porque o de baixo aqui está indo para 1, né? Esse termo vai para zero, esse aqui não muda, então aqui está indo para 1. Aí quando vai para mais infinito, então, vai dar mais infinito. Quando vai para menos infinito, vai para menos infinito. Esse aqui está ficando 1 e o de cima está indo para mais infinito, então o de cima vai dominar, então vai para mais infinito. No caso, quando for x tendendo para menos infinito, aqui vai para zero. O termo de baixo aqui, né? A equação de baixo está ficando próxima de 1 e essa aqui está indo para menos infinito. Então a parte de cima que vai comandar o meu limite. Então ela vai para menos infinito, ok? Agora a gente precisa só calcular as raízes da f e depois a gente já consegue traçar o gráfico. Então, né, calculando a raiz, a gente iguala a equação a zero. Então f de x é igual a zero se somente se x quadrado sobre x mais 1 é igual a zero. Esse termo aqui a gente multiplica cruzado, né? Aqui pode ser 1, multiplicando cruzado. Aqui vai ficar x quadrado vezes 1, x quadrado. 0 vezes x mais 1, 0. X ao quadrado é igual a zero se somente se x for igual a zero. Então a única raiz dessa função é x igual a zero, ok?